Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje é dia da gente falar sobre GDT. Na verdade, hoje é dia de metodologia, né? A gente está aqui dentro do nosso mini curso de GDT. A gente já teve algumas aulas, então se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir pela nossa playlist, tá? Então todas as aulas, desde lá do comecinho. A gente já falou na primeira aula sobre o que é o GDT, por que ele é importante, qual o benefício do GDT no dia a dia ali da vida empresarial, quais são os pontos legais que ele pode trazer para os seus projetos. A gente também falou sobre o quadro de tolerâncias, ainda lá na primeira aula. Depois, na segunda aula, a gente falou sobre os tipos de erro que a gente tem dentro do GDT. Então, a gente deu uma olhada de forma bastante superficial sobre os erros de forma, os erros de localização, e agora a gente vai falar sobre o próximo grupo de erros, que é o erro de localização, tá? Então, se você não perdeu as aulas anteriores, você acompanhou aqui comigo o seguinte: lá na aula que a gente falou sobre erros de forma, a gente apresentou retilineidade, planicidade, circularidade e cilindricidade, ok? E lá eu falei uma coisa muito importante que a gente vai resgatar aqui na aula de hoje, que é os erros de forma, eles são erros primários. Entenda dessa forma: erros de forma são erros primários. O que isso quer dizer, Lucas? Quer dizer o seguinte: quando eu meço uma planicidade, por exemplo, isso acontece com todos os erros de forma, eu estou medindo o quão plano aquela superfície é com relação a um plano perfeito. Então isso a gente estudou já lá na nossa aula 2, se não me falha a memória. Ótimo. Só que o que acontece, galera? Quando eu vou medir depois um outro elemento, um outro erro que também leva em consideração esse plano, esse erro de forma ele não é excluído, tá? Então ele vai fazer parte do novo resultado. Como assim? Quando eu faço, por exemplo, planicidade, eu vou ter um erro pensando só na geometria dele, por isso ele nunca tem referências. Agora, quando eu vou medir a nossa próxima característica, que é a angularidade dessa superfície com relação a uma referência, aí eu preciso de uma referência, sempre uma, nunca duas nem três. Angularidade, todos os erros de orientação tem sempre uma referência, ok? Vou explicar daqui a pouquinho por quê. Mas, quando eu vou medir essa angularidade e ela toca na mesma superfície que a gente já mediu a planicidade, você vai perceber que o erro da angularidade vai ser maior do que o erro que você observou de planicidade. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte: a planicidade ela está dentro da angularidade. A mesma coisa acontece com outros erros. Na aula passada, a gente falou sobre erros de localização. E eu comentei que quando você mede a circularidade de um círculo e depois você mede a posição real dele, aquele erro de circularidade estará embutido no valor de posição real que você vai observar. Então isso sempre vai acontecer. E é por isso que eu chamo esses erros de erros primários, tá? Então, erros de forma eu costumo chamar de erros primários. Eu falo eu porque isso é um jeito que eu achei para simplificar isso para os alunos, tá? Beleza. Então, se esses erros são primários, eles sempre vão estar incluídos nessas minhas medições, eu preciso sempre levar em conta, quando eu for fazer um projeto, quando eu me coloco na posição de projetista, que as tolerâncias têm que levar isso em consideração. Eu já vi várias vezes projetos errados, onde você tem um erro secundário, como é o caso de angularidade, posição real e assim por diante, até os terciários, como o caso de batimento, né, com tolerâncias mais apertadas do que o erro de forma. E isso não faz o menor sentido. Na prática, isso não faz o menor sentido. Tudo bem? Bom, então o que é esse negócio de erros de orientação? Tudo que é erro de orientação, galera, tem a ver com ângulo, ok? Porém, dúvida comum quando a gente chega aqui: o GDT ele sempre fala de desvio em milímetros ou polegadas, para quem trabalha com polegadas, mas ele sempre vai falar em unidade de distância, nunca em unidade angular, ok? Então, os erros de orientação, eles vão medir, na verdade, o efeito em milímetros ou polegadas de um desvio angular. Que negócio maluco. Fica tranquilo. A gente tem 3 erros dentro do grupo de orientação: angularidade, que é o pai de todos, assim como posição real também é o pai de todos dentro daquele grupo, mas eu tenho angularidade, paralelismo e perpendicularidade, tá? Então esses 3 erros fazem parte do grupo de orientação.
Por que a angularidade é o pai de todos? Porque com ela você também consegue medir paralelismo e também consegue medir perpendicularidade. Apesar de que esses erros, perpendicularidade e paralelismo, ainda fazem parte das normas, diferente do que acontece com concentricidade e simetria, que a gente viu na aula passada, que já foram removidas da ASME 14.5 na revisão de 2018, se não me falha a memória. Deixa eu até conferir aqui com vocês. Isso, exatamente, 2018. Tudo bem? Bom, então como é que funciona esse negócio? Pensa no seguinte, vamos analisar essa pecinha aqui, olha. É uma pecinha super simples, né? Um cubo, ou melhor, uma figura geométrica, né? Com uma rampa, um chanfro de 60 graus. Ok? Então eu tenho uma cota dentro de retângulo. Isso daqui, como eu já falei antes, é uma cota básica. Eu não meço diretamente esse ângulo, eu não meço diretamente essa cota. Ele vai ser utilizado para indicar qual é o ângulo exato, perfeito dessa peça. Para isso que ele está ali. E depois eu vou indicar a angularidade com uma determinada tolerância, no caso 3 centésimos, com uma referência, tá? Sempre, qualquer erro de orientação. Angularidade, perpendicularidade ou paralelismo sempre tem apenas uma referência. Não pode ter 0, não pode ter 2, não pode ter 3, sempre uma. Por quê? Para quem já usou um goniômetro, vai lembrar como é que ele funciona. Você tem lá uma régua de referência e você tem uma régua de leitura. E por que ele é feito desse jeito? Porque para medir ângulos, você precisa sempre de uma referência e uma leitura. Aqui é a mesma coisa. Aqui você vai ter referência na face A, conforme indicado, e leitura, a face onde você tem esse ângulo. Então é como se eu fosse medir isso daqui num goniômetro, eu mediria essa face aqui, eu utilizaria para apoio da minha referência, e depois essa outra face aqui eu utilizaria ali a minha régua de leitura. E assim eu teria o ângulo e eu poderia, inclusive, se eu quisesse, calcular na mão qual é o efeito de angularidade que você tem. Lembrando, todos os erros de GDT podem ser calculados na mão. Alguns são mais fáceis, como é o caso da angularidade, da posição real, e outros são mais complexos, como é o caso do perfil de superfície, que a gente vai ver lá na nossa última aula. Tudo bem? Bom, então basicamente angularidade é isso. Ele vai comparar o ângulo real de uma superfície contra um ângulo de referência. Tudo bem? Guarda isso, um ângulo real contra um ângulo de referência. Então aqui a gente tem uma representação de como essa medição poderia ser feita utilizando equipamentos convencionais. Perceba que aquela mesma pecinha, ela foi apoiada em um esquadro com uma quina circular, cilíndrica, né? E aí você tem um bloco padrão para fazendo a continha ali, gerando exatamente aqui os 60 graus, ou seja, a referência de inclinação. Quando você inclina a peça dessa forma, você vai fazer com que essa superfície aqui, a superfície medida, fique teoricamente reta. E quando você passa um relógio sobre essa superfície, teoricamente, se a peça fosse perfeita, você iria encontrar um desvio zerado. Ou seja, você ia passar o relógio ali e ele ficaria sem mexer o ponteiro. Essa é a ideia, se a peça fosse perfeita. Quando a peça começa a ter desvios, ela vai começar a apresentar esse desvio no relógio. E lembra, se você deixar a peça inclinada, para ela ficar zerada, não basta o ângulo estar perfeitamente em 60 graus, mas a planicidade também teria que ser zerada. Faz sentido? Se eu mantiver nessa condição 60 graus perfeito na minha peça, só que eu tiver problema de planicidade, né, ela estiver toda ondulada, por exemplo, inclinada, qualquer coisa do tipo, eu vou perceber desvio no meu relógio. Por isso eu disse, planicidade está dentro do erro de angularidade. Aqui fica um pouco mais claro para a gente fazer isso. Na prática, hoje em dia, esse tipo de característica costuma ser medida com máquinas de medição. E aí é muito mais fácil, porque você não precisa fazer todos esses apetrechos, aquelas gambiarras, para colocar a peça na condição que você precisa e tudo mais. Reduz o a chance, né, de erros de conta, né, e isso facilita bastante o trabalho lá do metrologista, porque nesses casos você vai ter um software para fazer isso por você. Porém, não mudamos as bases dessa medição, tá? Então, se você vai fazer essa medição como utilizando uma máquina tridimensional, por exemplo, ou qualquer outro equipamento computadorizado, presta atenção em um ponto específico. Percebeu que a referência não está sendo medida diretamente?
ela está sendo apoiada sobre uma superfície padrão, digamos assim, uma superfície que eu entendo que esteja perfeita, tá? Isso é importante pra caramba. Eu já vi muitas vezes o pessoal fazendo medição direto na face. Isso não é totalmente errado. Porém, essa medição ela tem que ficar livre de erro de forma. Para quem já trabalhou aí com máquina tridimensional vai entender o que eu estou falando. Se você fosse medir isso daqui usando toque nos dois lados, por exemplo, das duas superfícies, você faria pontos na superfície referência e pontos na superfície medida. E aí o que vai acontecer? Se você fizer vários pontos na face de baixo, né, 4 pontos ou mais na face de referência, você está incluindo o erro de forma na conta da superfície de referência. Isso não é interessante. Então, o que você deveria fazer? Fazer medição de apenas 3 pontos para formar esse plano. Por quê? Dessa forma, você exclui o erro de forma da referência. Ou você pode fazer ali o apoio em uma superfície que você entenda como referência, que você confia nela, muito provavelmente por conta do certificado de calibração, apresentando aquela planeza, aquele ângulo, tudo aquilo que você precisa para a medição específica. Tudo bem? E quando você olha para outra superfície, um ponto bem interessante também, tá? Existe uma norma que fala sobre número de pontos que você utiliza pelo tamanho da superfície, tá? Porém, na prática, poucas vezes eu ouvi a gente falando sobre isso dentro de laboratórios de metrologia. Muitos metrologistas nem sabem da existência dessa norma. Então, na prática, ela não é tão aplicada. Pelo menos essa é a minha percepção. Se você é um desses que usa essa norma, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em conversar contigo para entender qual é o cliente que te pediu isso, tá? Mas, normalmente, eu não vejo isso acontecendo com bastante frequência. Olha que eu trabalho com metrologia desde 2010. Tô ficando velho já. Mas, enfim, o que acontece? Não estou dizendo que a norma é ruim, mas, na prática, a gente precisa de um bom senso com relação a essa nuvem de pontos que a gente vai coletar. A gente não pode dar pontos de menos e a gente não pode dar pontos de mais. Então, pensa no seguinte. Olha para o seu produto, né, para a sua peça, para a sua característica e entende. Será que para essa peça faz sentido levar em consideração o erro de forma? Se sim, então você vai dar uma nuvem de pontos maior e o efeito do erro de forma vai aparecer com maior grandeza. Agora, se você falar para mim, Lucas, eu quero excluir totalmente o erro de forma, então você vai fazer a medição com o mínimo de pontos possível para gerar aquela superfície. No caso de um plano, são 3 pontos. E dessa forma ele vai calcular como se fosse um plano de planicidade zerada. Tudo bem? Então fica a dica aí para vocês. Faz essa comparação no laboratório, você vai ver que você vai ter resultados diferentes. E conforme a planicidade vai aumentando, o resultado de angularidade também piorará. Tá? Então leva isso em consideração. Pode ser que você esteja com problema na sua fábrica por conta de nuvem de ponto equivocada. Isso acontece com bastante frequência, tá? Então, por quê? Você tem uma peça, você mediu a peça, excluindo a planicidade. Às vezes, isso acontece para os outros erros de forma também. É muito comum com furo isso. A pessoa vai lá, mede a posição real e diz que está aprovado. E realmente a posição está. Porém, por conta dos erros de forma, ele está com desvio em alguma região e a peça não monta. Então, isso nesse caso deveria ser levado em consideração. Porém, em outras condições, às vezes isso não faz tanta diferença. Então, principalmente quando você tem tolerâncias mais abertas para isso. Tudo bem? Então fica a dica aí para vocês. Beleza? Então, angularidade, galera, é isso. Eu vou comparar o ângulo de uma peça contra um ângulo de referência, tá? E aí, como que fica essa tolerância, né? A tolerância ela vai acontecer desse jeito aqui, olha. Você vai abrir 2 planos com uma distância entre eles de 3 centésimos no meu caso, que é justamente a minha tolerância, tá? E aí você vai avaliar essa linha vermelha, que é a linha medida. Perceba que ela fica toda ondulada ali por conta do erro de forma, no exemplo. E aí o que você vai fazer? Você vai analisar se algum desses pontos está fora desses limites. Se isso acontecer, você tem uma peça reprovada. E o resultado da angularidade é justamente a distância que você tem, a amplitude do desvio observado. Tudo bem? Entendeu a angularidade? Então, fica tranquilo que você também já entendeu o paralelismo e a perpendicularidade. Por que, Lucas? Perpendicularidade nada mais é, grava o que eu vou falar,
Perpendicularidade nada mais é do que a angularidade, só que com um caso específico. Aqui a referência é sempre 90 graus. Na angularidade você pode ter qualquer ângulo, inclusive 90 graus. Agora na perpendicularidade é exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo conceito, porém apresentando sempre um ângulo de referência de 90 graus com relação à referência. É esse caso aqui, onde você vai ter uma perpendicularidade com relação a uma face A que está a 90 graus teoricamente. Como que funciona isso na prática, Lucas? Mesma condição. Perceba que você vai também apoiar a sua superfície, só que agora é 90 graus, em uma referência, pode ser um desempenho, por exemplo, nesse caso, e aí você vai fazer a medição ali com um relógio, se você quiser fazer isso de forma analógica. Ou você vai lá na máquina tridimensional e faz essa medição ali por meio da colete de pontos, assim como a gente falou lá na angularidade, ok? E a tolerância como funciona? Mesma coisa, você vai ter ali a abertura dos dois planos com o desvio sendo observado também exatamente da mesma forma, só mudou o ângulo de referência, mais nada. Um outro detalhe importante que a gente precisa lembrar é a perpendicularidade, assim como a angularidade, tá? Eles também podem ser aplicados em superfícies circulares. Por exemplo, nesse caso eu estou aplicando a perpendicularidade em cima de um furo. E quando isso acontece, eu vou utilizar esse símbolo de diâmetro aqui. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa perpendicularidade ela vai acontecer tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ou seja, ele pode entortar, digamos assim, para a esquerda e direita, eixo X, e para frente e para trás, eixo Y, tá? Então, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, formando também uma diagonal de desvio. Esse símbolo indica isso, tá? E quando isso acontece, a tolerância vai ser exatamente dessa forma. Inclusive, é desse jeito que a gente media isso antigamente. Você passa um pino, né, padrão ali com a peça apoiada a 90 graus e o diâmetro do pino vai fazer o desconto daquela tolerância. Então, no caso ali eu tenho 3 centésimos, então eu vou descontar 3 centésimos no diâmetro desse pino, saindo de 9,95 para 9,92. E aí, se esse pino passar, a sua peça está aprovada. Então, antigamente a gente media isso dessa forma. Hoje em dia eu tenho poucas empresas eu vejo usando esse tipo de método para esse tipo de aprovação. E como que isso funciona na prática? Por que isso dá certo? Porque eu estou analisando, quando eu falo de um círculo, uma ideia diametral, justamente o eixo central desse círculo, desse furo ou desse pino, ok? Então, quando eu faço isso, eu consigo ter essa visualização no formato de um cilindro. E aí, se por acaso ela deslocar, você vai ter efeito. E alguma pergunta que o pessoal às vezes me faz é: Lucas, mas aqui agora não tem mais plano, planicidade continua funcionando? Não, planicidade não. Porém, você tem aqui a cilindricidade desse furo atuando. Então, o erro de forma sempre estará presente. Tudo bem? Bom, entendemos isso? Vamos para o paralelismo. Paralelismo, galera, é exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença? Agora a sua referência é de 0 ou 180 graus. Como assim, Lucas? 0 ou 180 graus é a mesma coisa. Isso quer dizer que para o paralelismo, o ângulo da sua face medida com relação ao ângulo da face de referência deve ser 0. Ou seja, o ângulo das duas faces tem que ser igual. Então ele não tem diferença angular. Por isso são paralelos. Ok? Quando a gente fala disso, como é que faz a medição? Simples pra caramba. Coloca a peça em cima de um desempenho, passa o relógio por cima, o desvio que você observou é paralelismo. Tem muita gente que mede planicidade desse jeito, tá medindo errado, tá? Isso daqui é paralelismo, tudo bem? Para medir planicidade, você precisa estar apoiado embaixo por uma referência de 3 pontos, né? Onde você tem um ponto pelo menos móvel para você poder fazer o ajuste e o zeramento em 3 pontos também na superfície de cima. E dessa forma você faz o zeramento desse plano e depois você mede ali a planicidade. Aí sim você está medindo corretamente. Medir desse jeito é paralelismo, tudo bem? E aí você vai correr esse relógio por aqui e você vai analisar também o desvio. Nessa condição, mesma coisa, você vai ter o desvio comparado com os dois planos ali de referência, de tolerância. Se você tiver todos os pontos observados dentro dessa região dos dois planos, sua peça está aprovada. Qualquer ponto fora disso, peça reprovada. E assim como eu falo ali dessa estrutura, isso é muito menos comum, tá?
mas você poderia ter paralelismo entre eixos também. O conceito é basicamente o mesmo que você tem quando você fala da perpendicularidade de eixo. Tudo bem, galera? Então, olha que simples. Erros de orientação. Você só precisa aprender o primeiro, que é a angularidade. Então, basicamente, estou medindo o ângulo de um elemento comparado com o ângulo de uma superfície de referência e a partir daí eu vou fazer a continha ou vou fazer ali a medição no meu software para poder identificar qual é o desvio em milímetros ou polegadas para reportar na minha angularidade, no meu paralelismo ou na minha perpendicularidade. Faz sentido, galera? Na próxima aula a gente vai falar sobre um outro erro muito legal que é o grupo de batimentos, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.